Apresentamos, então, a primeira palestra com o professor Dr. Edson Luiz Piroli, ele que é engenheiro florestal, mestre em engenharia agrícola, doutor em agronomia, livre docente em sensoriamento remoto e geoprocessamento, professor credenciado do programa de pós-graduação da Unesp em Presidente Prudente, membro do Comitê de Bacias Médio Paranapanema, membro do Comitê Federal do Paranapanema e coordenador do Grupo de Trabalho das Instituições de Ensino Superior deste Comitê Federal, vice-presidente do CONDEMA de Ourinhos, autor do livro Água, por uma nova relação. E ele tem um tema: proteção, conservação e recuperação de nascentes. Professor Edson Piroli, fique à vontade. Bom dia, Mineia. Bom dia às pessoas que estão assistindo a nossa apresentação. Gostaria de iniciar dizendo que é um prazer falar sobre o tema água e nascentes, e é uma grande honra estar participando do encerramento das atividades do mês das águas aqui em Ourinhos. Nós vamos trabalhar com o tema proteção, conservação e recuperação de nascentes. Qual é a importância de uma nascente para a água e para o ciclo da água? É nelas que a água volta à superfície depois de ter percorrido caminhos internos ao solo, por onde ela, se deslocando, vai se purificando. Então, as nascentes são nascentes de água e também podemos dizer que são nascentes de vida. Não só da vida como nós conhecemos, mas de todas as formas de vida, inclusive considerando as relações sociais, culturais, econômicas. Porque sem água, a nossa sociedade, como existe, ela vai deixar de existir. E essa água, ela basicamente nos é disponibilizada aqui no nosso país, aqui no estado de São Paulo, aqui na região de Ourinhos, a partir das nascentes, né? Então, vamos começar a apresentação falando um pouco sobre o que é uma nascente. Nós temos aqui duas definições que são dadas pelo Conjunto Legal Brasileiro. A primeira, pela Lei 12.651, que também é chamada de Novo Código Florestal, que diz que nascente é um afloramento natural do lençol freático, que apresenta perenidade e dá início a um curso d'água. Então, a nascente é que vai começar um rio, né? A outra definição que eu coloquei aqui é dada pela Resolução CONAMA número 303 de 2002, que diz que uma nascente é o local onde aflora naturalmente, mesmo que intermitente, a água subterrânea. Então, mesmo que a nascente não se mantenha com água ao longo de todo o ano, ela continua sendo considerada uma nascente, né? E como essa nascente se forma? Então, se olharmos na figura do lado direito aqui da tela, nós vemos que a água da chuva, ela cai sobre o solo e infiltra. Ao infiltrar, ela vai se deslocar verticalmente, se aprofundando no solo, até chegar a uma zona mais úmida, que é chamada de lençol freático, também é chamada de aquífero livre. E nesse lençol freático, ela vai voltar para a superfície em regiões mais baixas do relevo. Então, se a gente observar aqui na nossa cidade, na nossa região, veremos que a maior parte das nascentes estão nos pontos mais baixos do relevo, mais próximo aos rios, né, aos córregos. Por quê? Porque a água que cai sobre todo o território, em todos os lugares, ela tende a infiltrar, e infiltrando ela vai se deslocando lentamente até chegar lá no lençol freático. Então, é muito importante que a manutenção de nascentes seja feita com a infiltração da água das chuvas.
E nós vamos tratar um pouco mais profundamente desse tema na sequência. Aqui nós temos uma figura que mostra o ciclo da água, né, a partir da evaporação, que ocorre nas grandes massas d'água, ocorre nos oceanos, ocorre do solo, ocorre também a evapotranspiração das plantas. Tudo isso vai jogar água na atmosfera. Essa água na atmosfera vai se concentrar cada vez mais, vai tomar peso, as gotículas vão se tornando maiores até que ocorra a precipitação, que é a chuva. Essa chuva, ao cair sobre o solo, ela escoa uma parte superficialmente e ela infiltra outra parte que vai recarregar o lençol freático. Então, se nós olharmos nessa figura, nós temos em cima, mais próximo do lado direito, uma nascente com acúmulo de água, são aquelas nascentes que formam pequenos reservatórios, pequenos açudes, e nós temos, um pouco à direita, uma nascente sem acúmulo d'água. Então, aonde o lençol freático aflorar na superfície, nós teremos a formação de uma nascente. Mais ou menos como está representado nessa figura. Então, nós temos aqui, do lado direito, o topo do relevo, a região mais alta, e nós temos a linha pontilhada que mostra até onde a água pode chegar conforme as chuvas vão ocorrendo e conforme o lençol freático vai sendo recarregado com um maior volume de água. Na parte do meio da figura, nós temos uma condição mais ou menos próxima ao normal das nossas nascentes, e na parte de baixo nós temos um rebaixamento maior do lençol freático, onde ele não vai mais brotar, não vai aparecer a nascente na superfície. A água continua dentro do solo, só que abaixo da superfície, e, portanto, essa nascente deixa de ocorrer. No caso de nascentes intermitentes, isso ocorre ao longo do ano, quando não está chovendo, aqui na nossa região, nos períodos do final do inverno, principalmente, nós temos uma redução significativa das chuvas, uma redução significativa da recarga, e as nossas nascentes diminuem, ou algumas delas até secam, por conta deste processo que nós estamos vendo na tela. As nossas nascentes, elas têm também sofrido os impactos das mudanças no uso da terra, as mudanças na cobertura do solo. Por quê? Aqui na nossa região, nós tínhamos, naturalmente, todo o solo coberto por vegetação nativa, arbórea. Essa vegetação favorecia a infiltração da maior parte da água das chuvas. Então, o solo tinha muita água dentro dele. Conforme essa vegetação nativa foi sendo substituída por plantações, por criações de animais, por áreas urbanas, por infraestruturas como estradas, a infiltração reduziu. Essa redução na infiltração, ela rebaixa o lençol freático. Então, vocês veem que na parte de cima nós vemos um lençol freático chegando à superfície do solo no ponto mais baixo do relevo, do lado direito, próximo ao rio. Na parte de baixo da figura, nós vemos que o lençol freático está rebaixado e ele não chega mais na superfície. Então, neste caso, essa nascente que existia neste ponto secou. E quando as nascentes vão secando, os córregos vão secando. Se os córregos vão secando, os rios também vão secando. Então, nós temos um comprometimento da recarga das nascentes e dos rios, consequentemente, um comprometimento da capacidade de atendimento da demanda por água da população. Aqui nós vemos uma figura que mostra como ocorrem as nascentes na natureza. Então, nós podemos ter nascentes exclusivas, uma nascente onde a água brota em um único ponto. Nós podemos ter um conjunto de nascentes, uma próxima à outra. Nós podemos ter nascentes paralelas, onde formam pequenos córregos também próximos um ao outro, e nascentes mais distantes. Mas, normalmente, ao longo dos rios, nós temos um conjunto de nascentes. Inclusive, muitas vezes, temos nascentes dentro do leito do rio, que ajudam a recarregar a água do rio.
né? Desde que tenha infiltrado água em toda a bacia, para que ela possa manter o lençol freático num nível que brote na superfície. Aqui nós temos uma foto de uma nascente. Nós podemos ver aqui um ponto onde a água está saindo do solo, mais acima. Essa água está brotando, provavelmente, pelo caminho que foi estabelecido por uma raiz de alguma árvore que, ao secar, deixou o caminho e a água do lençol freático brota neste ponto. Tá? Nós também podemos ter as nascentes difusas, que são aquelas nascentes que brotam em uma determinada região. Aqui nós temos uma fotografia de uma vereda no Cerrado brasileiro, onde a água vem à superfície não num único ponto, mas em toda uma área, onde ela forma uma espécie de um banhado com água brotando em muitos pontos. E, na sequência, nós temos aqui demonstrando como um conjunto de nascentes vai formar um rio. Então, vejam, as nascentes formam os córregos. As bolinhas vermelhas que nós temos aqui neste mapa são nascentes. Isso daqui é a cabeceira da bacia do Rio Novo, aqui próximo a Ourinhos. O Jackson fez a pesquisa de mestrado dele nesta área. E nós vemos que cada uma das nascentes forma um pequeno córrego. Esses pequenos córregos, ao se juntarem, vão formar os riachos, que são aqueles rios, os pequenos rios, maiores que córregos, mas pequenos rios. Esses pequenos rios vão se juntando e formando os ribeirões. E um conjunto de ribeirões vão formar os rios maiores, né? Rios como o Rio Pardo, o Rio Paranapanema, ou mesmo o Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo. Mas, mesmo o Rio Amazonas, ele só existe porque ele é um somatório de milhares, ou provavelmente milhões, de nascentes. Nós temos aqui uma figura, então, mostrando como essas nascentes vão se transformar em córregos, né? Um pequeno córrego no canto superior esquerdo, do lado direito em cima nós temos um riacho, do lado esquerdo embaixo nós temos um ribeirão, e do lado direito embaixo nós temos um rio, que no caso é uma foto do Rio Pardo. Todos esses aqui são tributários do Rio Pardo, que é o rio responsável por atender a demanda de água de 90% da população aqui de Ourinhos, certo? Então, Ourinhos só tem garantia de água porque o Rio Pardo, que nos abastece, é formado por 3.281 nascentes. Tá? Aqui nós temos um mapa do estado de São Paulo destacando a bacia do Rio Pardo, né, que está aqui no centro-sul do estado. Aproximando, nós vemos um recorte de uma imagem do Google Earth, onde nós vemos toda a malha hidrográfica, toda a hidrografia da bacia do Rio Pardo, que é responsável por atender Ourinhos, que está situada aqui no canto esquerdo da imagem, já no final da bacia hidrográfica do Rio Pardo. Então, nós bebemos água de um conjunto de nascentes, de milhares de nascentes. Se essas nascentes têm o volume de água que brota nelas reduzido, o Rio Pardo vai ter menos água aqui em Ourinhos. Ele vai ter menos capacidade de atender as demandas que nós temos aqui. E este processo ele já está se tornando visível nos últimos anos. No mês de novembro de 2021, nós estivemos a ponto de não ter água para ser captada no Rio Pardo. Por quê? Por comprometimento na recarga das nascentes de toda a bacia, principalmente na região das cabeceiras. Além também da extração excessiva de água do leito do rio para outras atividades, como para geração para irrigação e retenção de água para geração de energia elétrica, que também estão comprometendo o volume de água aqui em Ourinhos. Essa bacia hidrográfica do Rio Pardo, que nos atende a partir de um conjunto de nascentes, ela está aqui representada em 3 dimensões.
Então, nós vemos no lado direito aqui da figura a região de Pardinho, Botucatu, Itatinga, Avaré, São Manuel, Pratânia, que são os municípios que estão lá no alto da bacia do Rio Pardo. E nós, aqui em Ourinhos, dependemos do manejo adequado das nascentes naqueles municípios, para termos água aqui no final da bacia onde nós estamos e onde nós captamos. Tá? E aqui eu vou mostrar um conjunto de figuras das condições das nascentes do Rio Pardo. Essas duas fotos mostram a primeira nascente do Rio Pardo, lá no município de Pardinho, onde nós vemos que a água, antes mesmo de brotar, ela já está sendo direcionada para o atendimento de uma propriedade, né? Então, antes de a água do Rio Pardo aparecer na superfície, ela já está sendo captada para atender às demandas da população da bacia. Por isso é tão importante preservarmos as nossas nascentes, porque desde a primeira até a última nascente da água aqui do rio, nós estamos utilizando essas águas desde a dessedentação de pessoas e criações até atendendo aos aspectos das atividades econômicas, industriais, agropecuárias e etc. Inclusive turismo também, que tem bastante na bacia, principalmente na região das cabeceiras e do médio curso, e que depende de água. Muito bem, então aí nós vimos uma descrição geral do que são as nascentes. E como protegê-las? Vou dividir em duas maneiras. A primeira delas é a proteção direta da nascente. E a primeira proteção é a vegetação nativa que existe ao redor dessas nascentes. Tá? Então, o ideal é que nenhuma nascente tenha a vegetação nativa que está ao redor dela cortada, muito menos ser integrada em atividades econômicas, seja na área rural, seja na área urbana. Tá? Então, manter as matas ciliares nas nascentes é fundamental. Uma outra ação que é muito importante é evitar cortes profundos no solo próximo a nascentes. Muitas vezes nós temos nascentes no pé de vertentes. E, às vezes, para se construir estradas, ou para implantação de alguma atividade econômica, ou mesmo a área urbana, se fazem cortes no terreno. E esse corte, muitas vezes, secciona o lençol freático e direciona a água para outros pontos. Então, nós podemos perder nascentes se tomamos este tipo de atitude. Também é importante evitar o plantio de espécies exóticas de grande porte ao redor e próximo à nascente. Então, muitas vezes, quando vai se fazer a recuperação da vegetação ao redor das nascentes, se utiliza espécies exóticas, que crescem muito rápido, que têm sistemas radiculares muito grandes e agressivos. Esses sistemas radiculares podem rebaixar o lençol freático, fazendo com que a nascente deixe de existir naquele ponto. A água não vai sumir, ela vai ser direcionada para outros pontos e não brota mais naquela nascente. Quando eu falo de espécies exóticas, eu chamo a atenção também para as exóticas brasileiras, né? Porque quando falamos de exóticas, tendemos a pensar principalmente em eucalipto, pinos, teca e outras espécies que vêm de outros países. Mas também, no caso aqui de São Paulo, se utilizam, às vezes, espécies nativas de outros ecossistemas brasileiros, né, da Amazônia, principalmente, que também podem causar esse tipo de problema, porque ela não está adaptada às condições do nosso ambiente aqui, e o nosso ambiente também não está adaptado à agressividade dos sistemas radiculares dessas outras espécies. Tá? Uma outra proteção que deve ser feita a todo custo é com relação à contaminação com produtos químicos e orgânicos, né? Então, as nossas nascentes jamais devem receber qualquer tipo de produto químico ou orgânico em excesso. Por quê?
já começa a contaminação do córrego, do riacho, do ribeirão, do rio, na nascente, né? Então, isso precisa ser evitado. Outro cuidado que nós precisamos ter é quanto ao assoreamento das nascentes. Por elas estarem normalmente nos pontos mais baixos do relevo, é para lá que é levado o sedimento oriundo dos processos erosivos que ocorrem nos pontos mais altos do relevo. Então, às vezes, nós temos casos, como aqui em Ourinhos, nós temos 2 trevos aqui na BR-153. Nos 2 trevos, nós tivemos formação de processos erosivos pela concentração da água acumulada nos trevos em um único ponto. Os 2 processos erosivos causaram o assoreamento do fundo de vale, comprometendo áreas de nascentes. Isso não pode ocorrer. Tá? Nós precisamos também evitar a presença de animais de criação com acesso direto às nascentes. Por quê? Porque esses animais vão pisotear, no caso de algumas espécies, vão fuçar, vão revolver o solo, e isso vai comprometer a nascente naquele ponto. Um outro detalhe que em alguns casos pode ser usado é a proteção das nascentes com a construção de algumas estruturas. Então, quando se vê que uma nascente está sendo destruída ou foi comprometida por ação de animais ou obras ou acúmulo de sedimentos, nós podemos construir estruturas, né, como caixas de concreto, como tubulações, para manter aquela nascente naquele ponto. Mas isso precisa ser feito com muito cuidado, porque, às vezes, a própria estrutura pode comprometer a saída da água naquele local. Certo? Então, esse é um conjunto de cuidados para a proteção direta de nascentes. Nós temos também os cuidados indiretos com relação às nascentes, que são aqueles cuidados adotados nas bacias hidrográficas. Então, nós mostramos o exemplo da bacia hidrográfica do Rio Pardo. Quais são esses métodos de proteção? Primeiro, evitar a impermeabilização de grandes áreas das bacias. Por quê? Porque a impermeabilização impede a infiltração, compromete a recarga do lençol freático, compromete o nível de base e as nascentes. Evitar a compactação excessiva dos solos nas áreas de produção agropecuária. Então, quando se prepara o solo excessivamente com o uso intensivo de máquinas agrícolas, principalmente, nós tendemos a pulverizar este solo. Este solo pulverizado, ele acompanha as gotas da água da chuva na infiltração e entope o solo. E aí para de infiltrar. Essa água que não infiltra vai escoar superficialmente, vai causar erosão, vai causar o assoreamento das nascentes que nós falamos há pouco. Então, essa compactação compromete a infiltração, compromete a recarga do lençol freático. Na vertente contrária, nós precisamos aumentar a infiltração da água das chuvas no solo. E aí, depois, mais para o final da apresentação, eu vou colocar alguns exemplos de técnicas que podem auxiliar nesse aumento da infiltração. Usar sistemas de plantio direto em áreas de produção agrícola, justamente para evitar a compactação excessiva, favorecendo a infiltração da água no solo. Adotar terraços em nível em áreas de produção agropecuária, para evitar o escoamento superficial e para a retenção da água ao longo dos terraços, fazendo com que essa água infiltre em maior quantidade, para que ela vá abastecer o lençol freático e as nascentes. Evitar a extração excessiva de águas subterrâneas. Então, nós temos tido, nos últimos anos, como compensação para a falta de manejo adequado das águas superficiais, a abertura de poços para a extração da água subterrânea. Poços tipo cacimba, que são mais rasos, ou poços caipiras, e também
principalmente nas áreas urbanas aqui do estado de São Paulo, tem se adotado excessivamente a abertura de poços profundos para buscar a água que está acumulada há séculos ou milênios nos aquíferos. Faço um alerta para o fato de que essa água é muito lentamente recarregada, ela dificilmente é reposta no prazo da vida de um ser humano. Então, nós precisamos ter muito cuidado com a retirada, em questão de semanas ou meses, de um volume de água que levou milênios para ser armazenado profundamente. Nós precisamos manter as matas ciliares ao redor das nascentes e ao longo dos corpos d'água, em nossas bacias, pensando na proteção das nascentes. Nós devemos plantar as reservas legais nas propriedades rurais. Algumas propriedades rurais de tamanho um pouco maiores são obrigadas a manter, aqui na nossa região, 20% do seu território com reservas legais. As menores não precisam, mas elas precisam ser incentivadas a manter essas áreas com floresta, porque essas florestas vão agregar em muito a infiltração da água no solo, recarregando as nossas nascentes, mantendo o volume de água dos rios, mantendo a capacidade de atendimento das populações que demandam dessa água, como no caso de Ourinhos, que precisamos da água do Rio Pardo. Precisamos manejar corretamente as drenagens urbanas. As áreas urbanas no nosso país, elas aumentaram significativamente nas últimas décadas. Elas se ampliam no território, impermeabilizando vastas extensões do solo, comprometendo demais a recarga do lençol freático e das nascentes próximas a essas áreas urbanas e mesmo dentro das áreas urbanas. Uma outra ação que protege as nascentes nas bacias hidrográficas é a adequação das estradas rurais. Muitas vezes as estradas rurais acabam servindo como canais de direcionamento da água que cai sobre aquela estrada para longe. Essas estradas rurais precisam ser usadas para manutenção da água próximo de onde ela cai. Primeiro, para evitar os processos erosivos nas margens das estradas, o que vai trazer muito custo para a manutenção da estrada. Então, é melhor economizar fazendo bacias de infiltração ao longo das estradas, para que a água não ganhe volume nem força, e para que, então, não cause a erosão. E essa água que fica acumulada nas bacias, ela vai infiltrar. Na sequência, nós temos algumas fotografias demonstrando esses processos. Implantação de projetos de pagamento de serviços ambientais a produtores rurais. Isso é uma estratégia relativamente nova, que tem trazido resultados bastante significativos nas áreas onde os projetos estão sendo implantados. Porque um produtor rural, um proprietário rural, ele deixa de ser apenas o responsável, isolado pela manutenção dos corpos d'água, e passa a contar com apoio financeiro para que preserve os corpos d'água. Então, há uma parceria onde a população que reside nas áreas urbanas se beneficia da garantia de água disponível, ou seja, da segurança hídrica, e o proprietário rural, ao manter a mata ciliar, ele tem uma retribuição, um pagamento, ao contrário do que ocorreria se ele não tivesse esse pagamento e ele deixaria de produzir em alguns lugares. Embora, na maior parte dos locais onde as matas ciliares devam ser mantidas, a produção é pequena e muitas vezes corre o risco de ser perdida em inundações ou por outros problemas que possam ocorrer localmente. Mas o pagamento por serviços ambientais é uma forma de estimular os proprietários rurais que são os responsáveis pela maior parte do território das bacias, e também é uma forma do morador das áreas urbanas, dos usuários de grandes volumes de água, fazerem parte desse sistema, retribuindo àquele que está cuidando e produzindo água. Além disso, nós devemos buscar sempre
a adoção de sistemas de produção ambientalmente adequados, como eu coloquei aqui 2 exemplos, mas tem vários outros, os sistemas agroflorestais, os sistemas de produção orgânica. Né? Por quê? Porque no sistema agroflorestal, por exemplo, nós vamos inserir a componente arbórea junto às áreas de produção agrícola e pecuária. Isso melhora o microclima, melhora a produção de várias espécies e aumenta as alternativas de produtos em uma área rural, o que também é bom para a comunidade, que tem mais alimentos, maior variedade, muitas vezes com um preço menor, e o que é bom também para o produtor, que não corre o risco de perder toda a safra se ele está plantando uma única cultura. Certo? Então, nós vimos aqui 2 conjuntos de ações para a produção direta e produção indireta das nascentes. Aqui nós temos uma figura que mostra como uma nascente, principalmente em área rural, deve ser preservada. Né? Primeiro, ser mantida a área de preservação, que é a APP, né? A área de preservação permanente. Ao redor, utilizar culturas e plantações que protegem mais o solo, que são menos agressivas ao ambiente. Mais distante se coloca as culturas que apresentam maiores problemas ambientais, principalmente com relação à erosão do solo e ao comprometimento da infiltração. E também mais distante se colocam os pastos, os estábulos, as áreas de criações de animais. E as casas também devem ficar distantes das nascentes. Né? Por quê? Se a casa está gerando e gera alguns efluentes, esses efluentes, mesmo que caiam no solo, eles têm um caminho longo para percorrer dentro do solo e tendem a ficar aderidos às partículas do solo, chegando somente à água limpa lá no fundo do vale, onde está o lençol freático, onde está a nascente. Aqui nós temos um impacto das áreas urbanas sobre as nascentes. Isso daqui é uma fotografia, aqui de Ourinhos, lá no Jardim Paulista, onde, em um momento, com uma chuva não muito intensa, eu fotografei a água toda escoando superficialmente. Né? Isto é água que está indo embora. Né? Essa água vai acumular lá no fundo do vale, vai causar inundação. Em alguns casos, pode arrastar pessoas, pode arrastar carros, animais de criação, enfim. E pode trazer uma série de prejuízos, né, além de doenças e tudo mais. Se essa água fosse infiltrada, mesmo nas áreas urbanas, ela ajudaria a recarregar a nascente e nos colocaria em riscos menores com esses volumes grandes de água que escoam superficialmente. Tá? Então, se essa água não infiltra, ela não vai ajudar a recarregar as nascentes, tendo menos água nas nossas nascentes naqueles períodos que chove menos. E aí, agora, indo para a parte final da apresentação, eu vou mostrar alguns exemplos de ações para a manutenção e recuperação de nascentes, tanto em áreas rurais quanto em áreas urbanas. Aqui nós temos 2 fotografias que mostram terraços em nível em áreas de produção agrícola. Vejam na figura que está acima à esquerda, que nós temos a nascente lá no fundo de vale, protegida pela mata ciliar, e ao redor, acima, onde se está produzindo, existem os terraços em nível, que não deixam essa água escoar superficialmente, não deixam ocorrer os processos erosivos, não deixam ocorrer o assoreamento dessa nascente. Ao contrário, essa água que fica retida do lado de cima, né, ao longo desses terraços, como mostrado na figura do lado direito embaixo, ela infiltra, a maior parte dela infiltra, um pouco evapora, mas a maior parte infiltra, recarregando a nascente que está lá no ponto mais baixo. Então, é crucial que as áreas de produção agrícola e pecuária tenham os terraços em nível. Aqui nós temos um outro exemplo, que é o plantio das matas ciliares. Este é um projeto desenvolvido
pelo pessoal da ONG Rio Pardo Vivo, de Santa Cruz do Rio Pardo. Na figura do lado esquerdo, nós vemos o plantio recém-feito. Do lado direito, nós temos o plantio já com alguns meses de idade. E, na sequência, nós temos o mesmo plantio, com uma fotografia do final do ano passado, né? Então, em alguns anos, toda aquela mata ciliar foi protegida, toda aquela água está protegida, o Rio Pardo está melhor protegido naquela região. Falando em Rio Pardo, que é o rio que nos atende, eu mostro aqui também resultado da ação, principalmente da ONG Rio Pardo Vivo. Nós temos aqui do lado direito da margem, que está ao norte aqui dessa figura, nós vemos que no ano de 2002 nós tínhamos muito pouca mata ciliar, no ano de 2021 nós já temos um número considerável de mata ciliar dos dois lados, principalmente na margem direita. Isso é proteção da água, isso é garantia de volume de água e qualidade de água para atender a população de Santa Cruz do Rio Pardo, que é atendida, 70% da água de Santa Cruz do Rio Pardo vem do Rio Pardo, e também a garantia nossa aqui em Ourinhos, que, como eu já disse, dependemos em 90% da água do Rio Pardo. Aqui eu destaco a importância da mata ciliar para a proteção das margens dos rios e também para a proteção das nascentes que se encontram ao longo dos rios. Vejam que um pequeno conjunto de árvores e seus sistemas radiculares mantém a estrutura do rio há décadas, no mesmo lugar, mesmo que ocorram enchentes, cheias ou inundações, nós temos essas árvores mantendo o rio estabilizado a partir de todo o emaranhado de raízes que elas inserem no solo ao longo desses barrancos. A figura do lado esquerdo é um barranco do rio Paranapanema, em Piraju. A figura do lado direito é o barranco do rio Miranda, em Miranda, no Mato Grosso do Sul. Aqui nós temos uma outra figura, mostrando uma outra técnica a ser adotada nas áreas rurais. Felizmente, ela tem se ampliado muito no Brasil, principalmente nos estados do Sul. Aqui na Bacia do Rio Pardo já é significativamente adotada, mas ainda não integralmente adotada. O oeste do estado de São Paulo, principalmente nas áreas de produção de cana, ainda é pouco adotada, mas deve ser adotado, que é o sistema de plantio direto na palha. Porque essa palha que fica sobre o solo protege o solo do impacto direto da água das chuvas e auxilia na infiltração dessa água, porque ela não deixa, ela dificulta o escoamento superficial. Ao a água não conseguir escoar superficialmente, ela tende a infiltrar em maior volume. Isso recarrega lençol freático, isso recarrega, repõe água nas nossas nascentes. Aqui nós temos o exemplo das barragens, ou barraginhas, ou bacias de infiltração de água ao longo das estradas rurais. Isso é uma estrada rural aqui em Ourinhos. Logo depois do aeroporto, indo em direção ao Rio Pardo. Vejam que, em alguns dias, a água infiltrou uma faixa considerável. Nós conseguimos ver ali a marca onde a água esteve acumulada e como ela foi infiltrando. É claro que um pouco também evapora. Aqui eu destaco que essa água, se não tivesse sido retida neste local, ela teria ganhado energia e causado erosão ao longo dessa estrada, coisa que não ocorre. A estrada pode ser considerada de boa qualidade, é uma estrada preservada que a prefeitura não precisa gastar para mantê-la. E, além disso, está recarregando os nossos aquíferos subterrâneos. Aqui nós temos um outro exemplo, em Sabino, onde nós vemos a foto em 2 semanas. Nós passamos por lá uma semana, na semana seguinte passamos novamente e fotografamos que a água estava abaixando, na semana seguinte já tinha infiltrado toda ela. Essa água voltou ao ciclo da água dentro do solo e recarrega a nascente, que vão formar os pequenos córregos que estão lá no fundo de vale. Essas nascentes vão formar, neste caso, o rio Tietê. Aqui nós temos mais alguns
mais 2 exemplos, né? O uso de cordões de vegetação para quebra-vento ao longo de estrada, ao longo de divisas em áreas rurais, porque isso diminui a evaporação da água, reduz a velocidade do vento. Ao reduzir a velocidade do vento, diminui a evaporação da água. Se evapora menos água, permanece mais água no solo para ser usada pelas plantações, pelo pasto e para infiltrar. Tá? E também para proteger a nossa região da grande novidade aí dos últimos tempos, que é as nuvens de poeira, né, que nós tivemos no segundo semestre do ano passado, algumas que assustaram bastante, principalmente aqui no oeste e no noroeste do estado de São Paulo. Nós temos do lado direito o exemplo de arborização de pastagens, também chamado de sistema silvipastoril. Vejam que essas árvores, a uma distância um pouco maior, elas permitem que o pasto continue crescendo, a lotação de gado é exatamente a mesma se não houvesse essas plantas. Em alguns casos pode ter até mais gado, porque o solo está mais protegido, menos perda de água, pasto mais vigoroso. E ainda aqui no meio nós temos uma bacia de infiltração de água, que está forçando a infiltração de água que, se ela não existisse, escoaria e iria embora direto para o rio e direto para o oceano. Aqui eu faço um parêntese para dizer que uma ex-aluna nossa aqui de Ourinhos, que já fez doutorado, uma parte do doutorado dela nos Estados Unidos, chamada Bruna Soldeira, ela publicou no jornal de grande circulação aqui do estado de São Paulo, alguns meses atrás, um artigo chamado Estamos secando os nossos continentes, onde ela demonstra as consequências da falta de manutenção da água no sistema das bacias. Muitos lugares a água está escoando superficialmente, está entrando no rio, está causando inundações e está indo embora. No nosso caso aqui, entra no córrego Cristone, por exemplo, no córrego das Furnas, entra no Rio Pardo, entra no Rio Paranapanema, chega no Rio Paraná, chega lá no Oceano Atlântico, né, lá no Mar del Plata, na divisa entre Argentina e Uruguai. Essa água sai daqui e vai rapidamente embora, sem infiltrar, sem fazer parte do ciclo da água, sem recarregar nossas nascentes. Né? Então, por isso, esse conjunto de informações e dados que eu estou mostrando aqui precisa ser considerado nos planos das bacias, nos planos diretores dos municípios, em todas as instâncias de tomada de decisão relacionada aos recursos hídricos. Tá? Voltando, então, vamos mostrar aqui o exemplo dos sistemas agroflorestais, que são muito importantes nas áreas rurais, principalmente. Por quê? Nós podemos manter a produção. Neste caso aqui, do lado esquerdo, nós vemos uma plantação de milho lá no município de Rosana e uma pequena muda de angico. É uma linha de árvores que foi plantada, isso no ano de 2009. No ano de 2013, nós vemos a foto do lado direito, o mesmo angico, já uma árvore, oferecendo sombra para o proprietário, né, e para o pesquisador que estava lá acompanhando o crescimento dessa árvore. No caso aqui, o proprietário, no terceiro ano, parou de plantar milho nas entrelinhas e plantou pasto. E aí ele passou a criar gado de leite, que, inclusive, teve um ambiente muito mais confortável, porque as vaquinhas dele tinham sombra neste local. E isso tudo com o acréscimo da água infiltrando e recarregando as nossas nascentes. Aqui é o mesmo projeto em outra propriedade de um assentado lá em Rosana. Do lado esquerdo nós vemos a época do plantio, o primeiro ano, a linha de mudas de espécies arbóreas, do lado direito, as árvores já com 4 anos de idade. Este proprietário optou por inserir espécies nativas e exóticas, no caso, eucalipto. E ele está, aqui na foto do lado direito, o senhor Arnaldo, onde ele está muito contente já com o gado dele pastando na sombra das árvores e ele já usando, inclusive, a madeira dessas árvores para propriedade rural. Lembrando que, nessa condição, a infiltração de água também se ampliou muito. Um outro exemplo, nas áreas de produção rural, para proteção de nascentes, é
o afastamento de esgoto e efluentes rurais. Isso também deveria ser adotado em pequenas comunidades em áreas rurais. Em áreas urbanas, esse sistema precisa ser muito maior, né, e ter outras características. Mas em áreas rurais, se a propriedade está próxima à nascente, é possível bombear, recolher os efluentes em um depósito e bombeá-los para longe dos corpos d'água, porque aí o processo de infiltração vai ocorrer lentamente, essa água, ao se deslocar por entre as partículas do solo, vai sendo purificada e volta para o lençol freático sem os contaminantes. E aí chegamos a algumas ações que podemos adotar nas áreas urbanas, pensando na preservação do ciclo da água e na manutenção do volume de água das nossas nascentes. E aqui nós temos um exemplo da coleta de água das chuvas para uso na própria casa, para irrigação de plantas, para limpeza de quintais. Claro que esse sistema de coleta de água das chuvas precisa ser protegido para não se tornar um criatório de animais peçonhentos, principalmente do mosquito da dengue, né? Mas ele sendo protegido, a água fica ali por semanas disponível para ser utilizada na própria casa, né? Do lado direito, nós temos o exemplo dos jardins filtrantes, que pode ser implantado em áreas urbanas, ao longo das ruas, pensando que a água que cai sobre o asfalto e que vai precisar escoar para algum lugar, ela pode ser infiltrada ao longo dos jardins, que, além de deixarem as cidades mais bonitas, ainda deixam um microclima melhor, porque você tem solo exposto, você tem menos irradiação, menos aquecimento do ambiente que ocorre nas áreas com asfalto. Se esse jardim filtrante estiver integrado com árvores, a situação se torna ainda melhor. Aqui nós temos o exemplo das calçadas drenantes, também chamadas de calçadas ecológicas, onde nós podemos fazer com que a água que cai sobre determinados locais infiltre ao invés de escoar. Mesmo que infiltre uma pequena taxa, é melhor do que não infiltrar nada, né? Aqui são dois exemplos. Do lado esquerdo, em Salto Grande, próximo na área da igreja, e o exemplo do lado direito é aqui em Ourinhos, no Jardim Paulista. Tá? Nós também podemos ter, em parques, em espaços maiores, em praças, a implantação de bacias de infiltração, onde a água que cai na região e nas ruas próximas pode ser direcionada para pequenas ou grandes bacias e ficar ali acumulada para infiltrar. Se não se quer essa água exposta, pelo risco que pode ocorrer com a criação, por exemplo, de mosquito da dengue, nós podemos encher esse espaço com pedras de diversos tamanhos, né, pedras maiores embaixo, pedras menores em cima, até chegar a uma camada de meio metro, 1 metro de areia na superfície, e usar esse espaço para a prática de esportes quando não está chovendo. Então, isso é uma das possibilidades, né? Isso pensando na recarga do lençol freático. Senão, essa água também pode ser bombeada para outros pontos das áreas urbanas. Aqui nós temos o exemplo dos valos de infiltração. Um dos grandes problemas que nós temos nas áreas urbanas são os grandes estacionamentos, né? Muitas vezes, shoppings e outros espaços criam grandes estacionamentos asfaltados e toda a água que cai naquele ponto é jogada, concentrada sobre as galerias de águas pluviais, que muitas vezes não dão conta. Então, acabam ocorrendo inundações e essa água é levada embora, ela vai pela superfície até um rio que está lá num ponto mais baixo e do rio ela vai embora. Lembrem-se do caso dos continentes secando. Ao contrário, se tivermos valos de infiltração, que podem ser dimensionados com 1 metro de largura por 2, 3 metros de profundidade, ou podem ter 3 metros de largura com 5 metros de profundidade, enchidos com pedras ou outro tipo de material, mesmo areia, esse espaço todo vai favorecer a infiltração e vai impedir que essa água seja perdida e que seja mandada embora do sistema. Também podemos ter nos nossos quintais os poços de infiltração,
Em áreas de condomínio, podem ser implantados diversos poços. Tá? Em quintais de uma única casa, podem ser implantados 1 ou 2 poços. De qualquer maneira, pode haver o aumento da infiltração da água da chuva. E aqui, já encerrando, eu mostro uma ação que pode ser tomada no quintal de todas as casas, deveria ser tomado no quintal de todas as casas, reduzindo a área impermeável. Neste caso, o concreto foi quebrado e foi substituído por gramado e algumas árvores. O tamanho dessa área que foi quebrada é de 20 metros quadrados, em um terreno de 370 metros quadrados, ou seja, foi menos de 10% da área do terreno quebrada. Mas vejam como isso pode afetar significativamente a infiltração de água. Se vocês multiplicarem esses 20 metros pelo volume médio de chuva que precipita aqui em Ourinhos, que é 1.350 litros por metro quadrado por ano, este pequeno espaço quebrado evita o escoamento anual de 27 mil litros de água. Ou seja, são 27 mil litros de água que entraram no solo, que vão recarregar as nascentes. Neste caso, nascente da microbacia do córrego Monjolinho, aqui em Ourinhos. Vamos imaginar que todos os quintais de Ourinhos tomassem uma atitude como essa. Se nós temos aqui 100 mil quintais vezes 20, quanto que nós vamos ter? Nós vamos ter 2 milhões de metros quadrados. 2 milhões de metros quadrados vezes 1.350 vai dar alguns bilhões de litros de água infiltrada por ano, água que hoje está sendo jogada fora, que está indo superficialmente para os pontos mais baixos do relevo, que está causando as inundações e que está entrando nos rios e indo embora, chegando no Oceano Atlântico em poucos dias. Se ela infiltrar, ela vai ficar meses, anos aqui no nosso subsolo, recarregando a nascente. Então, esta nossa palestra, ela atende ao objetivo do Desenvolvimento Sustentável 6, água e saneamento, mas ela está integrada com todos os demais objetivos. Tá? E aqui, qual o segredo para que as nossas nascentes fiquem volumosas? Qual o segredo para que o Rio Pardo mantenha água para atendimento da população de Ourinhos ao longo de todo o ano? E infiltrar água em toda a bacia, mesmo nas áreas urbanas. Lotar o solo de água, encharcar a bacia. Quanto mais água infiltrada, mais água para as nascentes, mais água no Rio Pardo, maior a nossa segurança hídrica. E aí, para finalizar, eu deixo aqui uma reflexão final. Sem manejo adequado das águas, do solo e da vegetação nativa, a água vai embora rapidamente do sistema, aqui onde nós estamos. O solo empobrece, o ecossistema perde a capacidade produtiva, as nascentes têm menos água, os rios têm menos água. Para a atividade econômica se manter, precisa de insumos, e o principal é a água. Então, quando a gente pensa em manter a economia de uma cidade como Ourinhos, nós precisamos pensar em garantir a quantidade de água, porque se vierem mais pessoas aqui para Ourinhos, se o nosso comércio ampliar, se as nossas indústrias produzirem mais, se as nossas escolas se tornarem maiores, se a nossa agricultura e pecuária querem produzir mais para aumentar a riqueza, nós precisamos ter água. Nós temos água aqui em Ourinhos para atender o aumento da população. Nós chegamos em novembro, no dia 17 de novembro de 2021, a um momento onde quase que não tínhamos água para enviar para as casas. Então, se nós aumentarmos em 10% a nossa economia, nós aumentamos em 10% a demanda por água. O Rio Pardo consegue atender a esses 10% de demanda? Consegue, se nós manejarmos a bacia integralmente, pensando na produção de água a partir das nascentes. E aí fica a questão,
como as nossas nascentes estão sendo tratadas e geridas. Esse é o grande desafio dos nossos gestores atuais e dos nossos próximos gestores. Prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, governadores, senadores, presidentes da República. Pensar em como garantir a segurança hídrica da nossa população, do nosso ecossistema. Porque sem água nós não produzimos alimentos, sem água nós comprometemos a vida das outras espécies, das quais nós também somos profundamente dependentes. A alternativa para a substituição da água superficial, que é oriunda das nascentes, é a água subterrânea, buscada em grandes profundidades. A gente tem visto isso se intensificar. No entanto, essa água subterrânea, ela também acaba. E a recarga da água subterrânea é muito mais lenta e muito mais complicada do que a recarga das nascentes. Então, nós precisamos ter isso claro. Não podemos imaginar que não precisamos cuidar da água superficial, não precisamos cuidar das nascentes, porque vamos buscar água nos aquíferos profundos. Estes aquíferos já demonstram aqui na nossa região, aqui no estado de São Paulo, um estresse muito grande, porque a busca dessa água está se tornando cada vez mais intensa e essa água é muito lentamente recarregada ou não é recarregada em algumas regiões. Então, pensar na proteção, conservação e recuperação das nascentes é estratégico e vital para a manutenção do modo de vida da humanidade, seja aqui, seja na China, seja na Rússia, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer lugar. Mas, no nosso caso, precisamos tratar da nossa aldeia, precisamos tratar das águas que nos atendem, e as águas que nos atendem, elas brotam nas nascentes do Rio Pardo. É isso, muito obrigado, foi um prazer conversar aqui com vocês.